que o fez acreditar que outras pessoas estão vivenciando uma versão diferente da realidade. Um dia eu estava deixando um local de trabalho, renovação residencial, carregando minhas ferramentas na minha grande mochila estilo militar porque eu estava andando na minha CBR 600RR de 2007. Quando esta BMW preta manhosa enrolou a entrada. A mãe estava dirigindo e seu filho estava no banco do passageiro. Mas eu tinha ouvido de meu chefe que a BMW pertencia ao garoto. Ele simplesmente não podia dirigir ainda. De qualquer forma eles estacionaram e ele veio correndo até mim, jorrando sobre minha moto. Então ele disse: cara, isso é sick. Como você conseguiu que seus pais lhe comprassem uma? Eles nunca me comprariam uma. Eu disse a ele que trabalhava o traseiro e comprei tudo por conta própria. Nunca vou esquecer como ele me olhou morto nos olhos e disse: homem que realmente não presta. Espero nunca ter que fazer isso. Realmente me fez perceber que algumas pessoas estão jogando um jogo completamente diferente do que o resto de nós. Sou escritor e estava conversando com meus amigos escritores sobre nosso processo. Eu disse que preciso ter um filme mental correndo da cena que quero escrever. E só então eu posso escrever rápido. Pensei que todos tinham isso em mente, mas não. Eles eram literalmente como você tem um que agora. Uma amiga escritora simplesmente não consegue visualizar nada e tem de procurar no Google imagens que a façam sentir como sua história, para poder escrever com mais intensidade. Outra tem uma mente visual tão vívida que ela vê tudo em resolução 4K e até mesmo todos os detalhes no fundo são super claros para ela. É engraçado como todos nós percebemos o mundo de maneiras diferentes e de alguma forma conseguimos transmitir isso em palavras. Tanto isso, eu nunca entendi as pessoas que faziam tábuas de Pinterest, ou que lançavam seus personagens com atores ou usavam outros auxílios visuais. Eu realmente pensava que era uma perda de tempo, ou alguma estética de escritor da moda que apenas distrai os escritores de escrever de fato. Depois descobri que nem todos veem imagens em sua cabeça e ter essas coisas é realmente muito útil para seu processo. Eu mal consigo usar fotos de referência quando tenho a tendência de ficar atolado nos detalhes e isso restringe completamente minha criatividade. O fato de que outras pessoas não veem uma cena completa na cabeça que depois podem simplesmente transferir para o papel é selvagem para mim. Me movi e é a maneira perfeita de descrever isso. Quando eu tinha uns 25 amigos e fui a uma festa, o álcool era consumido. As pessoas começavam a curtir, flertando com os parceiros uns dos outros, geralmente agindo como crianças de 20 anos excitadas. Acabamos todos zangados uns com os outros. Decidimos escrever nossas versões do que aconteceu e compartilhá-las uns com os outros. Todas elas eram completamente diferentes. O que vimos, o que ouvimos, todos nós estávamos no mesmo lugar ao mesmo tempo. E nossas experiências eram tão diferentes. Isso me fez desconfiar da história e da memória. Nossas vidas são uma história que contamos a nós mesmos. Só isso. Conte a si mesmo uma boa história. Minha mãe abusava de mim quando eu estava em casa sozinha com ela. Ela sempre foi muito cuidadosa com isso. Pensei em puxar a orelha, me bater onde meu cabelo cobriria qualquer contusão, e beliscar meu traseiro onde minha roupa íntima cobriria. Havia noites em que ela puxava uma cadeira para o meio do meu quarto, desligava o disjuntor e me obrigava a sentar no escuro olhando para a parede sem nenhuma comida, água, ou a capacidade de ir ao banheiro. Então, ela ouvia meu pai puxar a entrada da garagem de suas aulas noturnas, tossir algumas lágrimas falsas, correr para ligar o disjuntor e dizer a ela que eu tinha ficado fora de controle horrível para ela a noite toda. Ela então me punia em cima do que ela tinha feito. No final da minha adolescência, eu finalmente me separei e contei a ele sobre o abuso dela. Mesmo que ela tivesse feito tudo o que podia para escondê-lo, ela exigiu saber o que eu tinha feito para merecer que ela agisse dessa maneira. Ela me tratou como se eu a esmurrasse primeiro e depois ficasse bravo quando ela me esmurrasse de volta, mesmo que não fosse absolutamente o caso. Ela então foi falar com ela e acreditou quando ela disse que eu era um mentiroso patológico. Tive 5 médicos diferentes que me diagnosticaram com TEPT. Se você perguntar a ele, estou tão gravemente doente mental que inventei tudo isso para chamar a atenção. Estou tão desesperada por atenção que me recuso a falar com nenhum deles e cortei toda a minha família biológica. Mudei meu nome porque não quero ter nada a ver com eles. E fiz minha própria vida muito feliz enquanto eles se bebem até a morte por causa de minhas mentiras. Minha esposa e eu estávamos levando um Uber em algum lugar.
e estávamos indo pela hidrovia intercostal, um enorme corpo de água que sobe um bom pedaço do lado leste do flanco. O motorista do Uber gesticula para ele e diz: quem quer que tenha projetado isto fez um trabalho muito bom para torná-lo plano. Foi o comentário mais desconcertante que já ouvi. E não sei que aspecto é mais louco, que ele pensou que alguém o construiu, ou que não tinha ideia de como os fluidos funcionam. Eu estava com o Waze em um evento. Havia um microfone aberto para perguntas no final do evento. E ela entrou na fila para fazer uma pergunta. Havia talvez 10 pessoas na fila. E ela era a número 4, depois de cerca de 3 perguntas. Eles disseram que era isso. Ela era a próxima a falar. Mas não teve chance, da minha perspectiva. Era óbvio que o orador convidado que estava no final dos anos 80 estava cansado e não queria responder mais nenhuma pergunta. De sua perspectiva, foi uma vasta conspiração do patriarcado. Ela continuava agarrando mais e mais evidências circunstanciais para construir uma grande teoria de conspiração onde o anunciante, o palestrante e os organizadores do evento e até mesmo as pessoas à sua frente na fila estavam na liga para impedi-la de falar, para abafar sua voz. Foi simplesmente uma loucura. Assistir essencialmente a um não evento transformou-se em um enorme plano maligno, no qual ela era a heroína e as forças das trevas estavam contra ela. Isso me fez começar a questionar todas as histórias que ela já havia me contado. Quantos dos eventos de sua história, como ela me contou, onde ela foi uma vítima que foi abusada e traumatizada, foram na verdade eventos totalmente normais onde as coisas simplesmente não seguiram o seu caminho. Eu simplesmente não podia confiar nela depois disso. Ela tinha sua própria versão da realidade. Uma vez tive um trabalho que envolvia estar perto de pessoas ricas. E quando eu digo rico, eu digo rige. No início eu era apenas é apenas um trabalho. Vamos fazê-lo. Mas quanto mais eu estava com essas pessoas, mais eu percebia como eu, classe média baixa 22M, divergia com eles sobre tantas visões da vida. Eles pareciam viver acima de todos os problemas e responsabilidades do mundo, e eu acho que muito tem a ver com as festas e convenções que eles sustentavam, os divertimentos que eles viviam todos os dias e os RFCKS que eles davam, ou pelo menos era esse o sentimento que eles transmitiam, sobre os problemas reais do mundo. Enquanto eu lutava com a economia cotidiana e tinha que ser apoiado por minha mãe, seus problemas eram que eles tinham medo que os vestidos que compravam em sua viagem não cabessem nas 2 malas que traziam para esse fim. É claro que estou generalizando, mas isso me fez perceber como é perigoso ficar rico sem uma base de consciência moral e social. Não é um encontro pessoal, mas hoje deparei-me com uma comunidade de conspiração no Twitter. Alguém ouviu falar em target de individualistas. Essas pessoas, que provavelmente são esquizofrênicos paranoicos, pensam que algum poder mundial secreto está tentando controlar as pessoas aleatórias ao redor do mundo com micro-ondas e outras ondas eletrônicas e sonoras. Eles afirmam que estão em constante dor e têm todos os tipos de doenças por causa disso. Eles também afirmam que estão sendo seguidos por perseguidores de gangues, que também são cidadãos aleatórios, ou apenas a CIA/FBI, sendo pagos para seguir e pesquisar as pessoas que estão sendo bombardeadas com essas micro-ondas do governo. Eles acreditam que seus vizinhos, estranhos e até mesmo familiares estão todos envolvidos nesta conspiração contra eles. A maioria desses indivíduos visados também ouve vozes e vê espíritos. Eles pensam que os transeuntes aleatórios estão sussurrando coisas para eles como avisos. Eles veem demônios e espíritos escondidos em objetos. Em suas comunidades online, eles se encorajam mutuamente a não procurar conselhos médicos ou ajuda, porque médicos e psicólogos apenas lhes dizem que têm uma doença mental e os obrigam a tomar pílulas para fazer mais lavagem cerebral e mantê-los calados. E também estas micro-ondas implantam rastreadores microscópicos em sua pele enquanto dormem. Qualquer tipo de mordida ou pancada de inseto é prova de um novo dispositivo de rastreamento implantado. Algumas dessas pessoas se desperdiçam em suas casas, com muito medo de comer, e depois culpam suas doenças por anorexia nas micro-ondas. A maioria não consegue manter seus empregos, e tem havido alguns poucos casos dessas pessoas cometendo tiroteios em massa por causa de seus delírios. Entre esses atiradores em massa está um médico e um fuzileiro naval. Há também um médico psicólogo que escreve sobre os atiradores de gangues e não perdeu sua licença. Isto parece estar acontecendo em todo o mundo em diferentes culturas, desde advogados e empresários até pessoas comuns da classe média. Nos anos 90, eu estava acabado de sair da marinha, vivendo com minha mãe por um tempo,
e a casa que alugávamos tinha uma piscina. Notei que a prancha de mergulho estava parafusada ao concreto com 2 parafusos. Um estava enferrujado por todo o caminho e o outro estava cerca de meio enferrujado. Contei a minha mãe sobre isso, obviamente inseguro. Certo, a resposta dela foi: ainda não quebrou. Não vai quebrar. Meu primeiro grande fracasso em um projeto em minha carreira profissional aconteceu há quase 2 décadas. Meu chefe tinha feito todo o trabalho de fundação de um grande projeto. Ele me disse que eu seria o engenheiro-chefe do projeto e que, enquanto eu não fosse bem-sucedido, receberia uma promoção. Este foi meu teste. O projeto se tornou um pesadelo e meu chefe se tornou prepotente, agressivo e honestamente assustador. Eu tinha consultores me dizendo para fazer X, Y, Z. Eu poderia muito bem me demitir porque o projeto não tinha esperança de sucesso. Eu fiz propostas para X, Y e Z, e meu chefe abateu e me repreendeu por questioná-lo. Comecei a colocar horas extras, fazendo pesquisas após horas, projetando alternativas, testando tudo. Um dia testei algo novo e funcionou. Fiquei em choque. Fiz várias centenas de protótipos, testando cada um deles várias vezes e tudo passou. Rapidamente os enviei e avisei nosso cliente que os protótipos estavam indo em sua direção. Uma semana depois fui notificado que cada um deles falhou. O projeto foi cancelado e meu chefe foi demitido. Eu havia guardado alguns protótipos, então voltei e os testei. Passei. Toda vez. Não consegui descobrir. Meu chefe estendeu a mão algumas semanas depois que ele foi dispensado e nos encontramos para almoçar. Perguntei a ela o que realmente aconteceu. Ela explicou sua versão da história, que seu trabalho estava em jogo e não queria deixar seu sustento em minhas mãos. Ela havia feito em paralelo com o que eu estava fazendo, sozinho, e entrou em pânico quando viu que eu havia enviado peças, pensando que eu estava sabotando por alguma razão. Ela entrou no segundo turno, correu suas próprias peças com um processo defeituoso e depois jogou as minhas no lixo antes que elas pudessem ser enviadas para fora. Foi uma epifania para mim porque olhar para ele da perspectiva dele preencher um monte de peças de quebra-cabeças por causa de odds que tinham ocorrido durante o ano anterior. É uma prova do velho ditado: não importa quão boa pessoa você pensa que é, você é o vilão na história de alguém.